Nós estamos pregando uma série, Coisas Inimagináveis. Abra lá Efésios capítulo 3. Nós vamos começar com esse texto, capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Na mensagem de hoje, de manhã, eu falei sobre aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos. Então falei muito sobre a importância de pedir e falei de 7 segredos maravilhosos de como chegar na presença de Deus e pedir e receber aquilo que Ele tem para nos dar. Mas esse texto, ele continua dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o título da mensagem de hoje é Restauração para a Mente. Porque o que a gente percebe é que ainda que as pessoas sejam salvas, elas têm uma mente, a mentalidade, a alma delas está tão dilacerada por decepções, por baques da vida, por uma visão errada, pelas pressões do mundo, que muita gente hoje não consegue viver plenamente na sua alma. E é por isso que você encontra até dentre os cristãos pessoas muito abatidas, com a alma ferida, pessoas que não conseguem romper, pessoas que não conseguem alcançar a dimensão que Deus tem para elas. Então hoje eu quero dizer para você que Deus tem algo tremendo para fazer na sua alma. A alma é mente, e a sua mente sarada vai alcançar coisas inimagináveis. Amém? Nós vamos começar lendo um texto, que foi o texto que Deus me deu hoje, nessa tarde. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2 e versículo 6. Deus trouxe tantas revelações aqui, que quando traz a gente tem que entregar logo, para não fugir, né? E diz a palavra de Deus, Isaías 9, de 1 a 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E o versículo 6 completa o raciocínio do profeta e diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você que a restauração para a sua mente não é uma ideologia, não é uma filosofia, é uma pessoa. Diga para a pessoa do teu lado: quem vai curar a sua mente de pessimismo, de mágoa, de ressentimento, de autoimagem negativa, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, amém? E o versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu. Veja quem é essa pessoa. O profeta descreve a Jesus de 2 maneiras diferentes. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O menino é o filho de Maria. Ele é ser humano, ele se tornou homem de verdade. Mas o filho não nasceu, o filho se nos deu. Geralmente a gente fala: meu filho nasceu, não é? Mas o filho de Deus não nasceu, ele nos foi dado. O menino nasceu, porque isso fala da humanidade de Jesus.
Mas o Filho se nos deu, porque ainda que ele fosse o menino de Maria, ele era o Filho de Deus. E o Filho de Deus é eterno. Então quero dizer que aquele que vai restaurar a sua mente, e eu profetizo isso, ele é tanto humano para entender as suas limitações, as suas fraquezas, quanto Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Diga assim: Jesus, o meu restaurador, ele é humano, mas ele é próprio Deus. Amém? Esta foi a primeira vez na história que o divino se tornou humano, que o eterno se tornou revestido de temporal. Foi a primeira vez na história, para que por todas as perspectivas, pela perspectiva de quem conhece todas as coisas, mas também pela perspectiva de quem experimentou todas as coisas, possa curar a nossa alma. Diga para a pessoa ao teu lado: eu quero profetizar na sua vida, que a sua alma será completamente restaurada, pela experiência que você vai ter com Jesus, o restaurador. Meu querido, se você entrou aqui hoje triste, magoado, abatido, eu quero declarar na sua vida que o Filho de Maria passou por aquilo que você passou, e o Filho de Deus conhece aquilo que você tem no seu coração, que ninguém pode conhecer. Amém? Então diga: o restaurador é uma pessoa. Mas o texto começa a dizer para quem a restauração, que é Jesus, veio. Texto de Mateus capítulo 4, versos 15 e 16. Mateus está citando o texto de Isaías que nós lemos. Ele diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero dizer que Jesus veio para aqueles que estavam em trevas e na morte. E aqui, quando a gente lê o texto, eu quero destacar um aspecto aqui que diz assim: e aos que viviam na região e sombra da morte. Literalmente significa o seguinte: os que viviam na região da morte e os que viviam na sombra da morte. Fala de duas coisas e ele aglutina, porque ambas têm algo em comum. Então diga assim: Jesus veio para os que viviam na região, lugar físico, da morte, e para os que estavam na sombra da morte, diga, lugar espiritual. Jesus veio para as pessoas mortas, vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, mortas na alma, sem perspectiva, em sombras. A luz, ela sempre revela os caminhos que temos que andar. E pessoas que estão mortas interiormente, não vê perspectiva, não tem esperança de futuro, não vê caminho, não vê resposta, não sabe aonde virá a solução para o seu problema. Foi para essas que Jesus veio. Diga para a pessoa do teu lado: se você está se sentindo assim hoje, então foi para você que Jesus veio. Amém? Eu quero que você entenda que quando a palavra de Deus faz essa promessa, aparentemente ela parece incoerente. Porque nós estamos falando aqui da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Como é que Deus pode dizer que a terra que mana leite e mel, Zebulon e Naftali fazem parte da terra prometida? Como é que esta terra prometida pode ser chamada pelo profeta Isaías de uma terra que vive na sombra da morte? Eu quero que você saiba que um lugar sem Deus, o lugar pode ter tudo e ainda não ter nada. Quantos de vocês já conhecem pessoas que têm tudo o que o mundo pode dar e ainda assim têm uma vida miserável espiritualmente? Quantos já conheceram alguém assim? Quando Deus chama Abraão, a Bíblia fala que a terra prometida foi dada em aliança de Deus com Abraão. Mas Abraão entendeu isso.
Ele entendeu que o que Deus tinha para ele era mais do que um pedaço de terra. Até porque ele nunca chegou a herdar de verdade aquela terra. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E em João capítulo 8, 56, diz assim: Abraão vosso pai alegrou-se, aqui é Jesus falando, por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, durante muitos anos da sua vida, 25 anos, ele esperou pelo seu filho prometido. E depois que Deus dá este filho vai crescendo, e Abraão certamente todos os dias olhava para ele e ria, porque o nome Isaac significa ele riu. Todos os dias da vida, assim como Enzo provoca riso no coração da Érica e do Ramon, assim com a Mariana, todo dia eu vejo fotos no Facebook. Por quê? Porque ela chegou para iluminar, para alegrar. E um dia Deus vem e fala: Abraão, eu quero que você vá ao monte daqui a 3 dias, no lugar onde você vai oferecer Isaac, o seu filho amado, para mim em sacrifício. E aqueles foram os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, no pé do monte, ele vê o lugar ao longe. E eu já mostrei para vocês um dia aqui, que na verdade essa palavra ao longe significa no futuro. E ele viu Jesus Cristo morrendo na cruz. E por isso ele se regozijou, porque ele sabia que o seu filho não teria que ser sacrificado. E ele diz para os 2 moços que estavam com ele: nós vamos, adoraremos e voltaremos. Abraão teve uma visão, é isso que Jesus está dizendo. Abraão viu a mim e se regozijou. O fundamento da cidade que Abraão esperava era Jesus. Abraão, que entendeu que Deus estava dando para ele mais do que uma possessão e uma terra, estava dando um descendente que governaria sobre o mundo inteiro. Eu quero dizer para você hoje, querido, que talvez você esteja acreditando que a tua alegria, a tua satisfação esteja numa conquista. Talvez essa conquista seja uma porta aberta de emprego. Talvez essa conquista você imagine que seja uma pessoa que você ame. Talvez você esteja lutando dentro de um relacionamento quebrado. Mas eu quero te dizer que tudo isto, sem o fundamento que é Jesus Cristo, vai trazer alegria. Vai trazer tristeza e não alegria. Mas se você tiver Jesus como fundamento da sua vida, então você vai se regozijar, porque você saberá que Ele sempre te dará vitória. Amém ou não? Então diga assim: a promessa de Deus é que o restaurador viria num lugar onde a promessa havia sido feita, mas antes de Jesus, esse lugar era um lugar de trevas. E o que Deus me mandou te dizer, que ainda que o mundo faça você acreditar que você vai ser feliz quando você conquistar as coisas pelas quais você está lutando, você nunca terá plenitude na sua alma, a menos que Jesus entre na sua vida e faça diferença no teu coração. Amém? Abraão viu a Cristo, e ele se tornou fundamento da sua conquista. A terceira pergunta que eu quero fazer é: qual era a condição daqueles a quem ele veio restaurar? O texto fala de região de morte, de sombra da morte. Mas o que isso significa? E no texto, tanto de Isaías quanto de Mateus, há um segredo, uma revelação. Hoje eu estava lendo o texto e Deus falou comigo: veja o que significa estas palavras. E quando eu fui ver, eu me arrepiei. Zebulon e Naftali, 2 terras que se referem ao lugar aonde Jesus viria. Zebulon significa exaltado. Veja aqui, diga: Zebulon
exaltado. Diga, Naftali, minha luta. Sabe aonde Jesus veio, querido? Entre a exaltação e a depressão. Zebulon, sem Jesus, fala de arrogância, fala de autossuficiência. Não é assim que é o mundo. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo a plenitude, um estado de exaltação, plenitude financeira? Muitas vezes são pessoas vencedoras nas suas profissões, mas tem uma vida árida sem Deus. Por outro lado, você tem aqueles que são representados por Naftali, que estão vivendo um momento de depressão, de luta, onde nada dá certo. São pessoas que acreditam que tem que correr atrás de antidepressivos para poder encontrar força para sobreviver. Quantos de vocês conhecem pessoas assim? Zebulon e Naftali representam as pessoas para quem Jesus veio. Pessoas que ou estão vivendo momento de exaltação, mas uma exaltação que não seja para Deus é arrogância, é autossuficiência, é negação. Ou momento de luta e de depressão, de vale, onde você não acredita que exista solução para a sua vida. Mas eu quero te dizer, seja você um arrogante que pensa que pode viver sem Deus, ou uma pessoa deprimida, que não enxerga a saída para o seu problema. Eu quero dizer que Jesus veio para você, para trazer luz onde havia trevas, para trazer luz onde havia sombra. E Jesus veio para restaurar a sua alma e para dar visão aos seus olhos, para que você possa enxergar a luz no fim do túnel. Diga para a pessoa do teu lado, Jesus veio para você. E diga, sem Ele, seja na exaltação, que é arrogância, seja na depressão, que é uma vida de desespero, você não pode encontrar restauração. Mas eu quero te dizer que Ele veio para você. Entre a exaltação e a depressão, entre a negação e o desespero. Todos nós já passamos por isso, mas Ele veio para nós. Ele veio para trazer luz para aqueles que estão na sombra, para aqueles que não sabem de onde vem a solução. Como é que as pessoas tentam resolver os seus problemas? Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, ele diz exatamente o que vai acontecer com a sociedade dos últimos dias. Isso aqui expressa de maneira perfeita como é que é o coração dos homens do nosso tempo, do século 21. Ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicar. No original, essa palavra esquadrinhar significa alguém desassossegado, alguém que corre de um lado para o outro, alguém que está à procura de respostas, de conhecimento, alguém ansioso. Você conhece alguém ansioso? Conhece alguém ansioso? Tem algum ansioso aqui? Esse é o mal do século 21. O ansioso, antes do problema vir, ele já está antecipando o problema. É ou não é? Ele não vai enfrentar um problema quando acontecer, ele já está pensando no problema que virá, às vezes nem vem. Mas ele já está desesperado com aquilo. E a Bíblia diz mais, diz que as pessoas vão buscar o conhecimento. E queridos, vocês sabiam que hoje, se você passar um dia pesquisando a internet, você vai chegar a conhecimentos jamais sonhados pelos nossos avós. Este é um tempo mesmo em que o saber está se multiplicando. Este é um tempo em que os paradigmas humanos estão sendo quebrados a cada dia. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o conhecimento do homem, ele é mutável. O homem chegou certa vez a uma partícula tão pequena, tão minúscula, que ele chamou de átomo. Átomo é aquilo que não se divide. E no entanto hoje,
Já existem outras partículas muito menores, como os quarks e muitos outros. Cada hora eles descobrem um menor. O conhecimento que os homens estão buscando é sempre mutável. Isso gera cada vez mais insatisfação, insegurança e ansiedade. Antigamente, podia comer isso, podia comer aquilo, podia comer aquilo. Hoje não pode comer nada. Hoje não pode comer trigo porque tem, como é que chama? Glúten. Não pode tomar leite porque tem intolerância. Aí daqui a pouco, antigamente não podia comer ovo porque dava colesterol. Hoje os cientistas estão dizendo, não pode comer ovo porque ovo é bom. E a turma fica desesperada. Os conhecimentos dos homens são mutáveis em todas as áreas. Isso gera uma sociedade neurótica, que morre de medo de tudo. Eu quero dizer para você que Jesus tem solução para você. Eu não estou rejeitando o conhecimento, não. O conhecimento é bom. Mas conhecimento sem Jesus não traz a paz que você precisa. Jesus tem paz para a tua alma. Ele é o restaurador da sua alma. Amém? Você não precisa ficar na negação, que representa Zebulon, eu sou tal, eu sei de tudo, eu não preciso de nada. Porque um dia você vai ver a insuficiência dessa posição. Mas você também não tem que ficar no vale, em Naftali, vivendo uma luta em glória, achando que nunca terá vitória das suas lutas. Eu quero te dizer que o lugar que Deus tem para você está além do Jordão. E ele diz que ele veio para a terra da Galileia, além do Jordão. Você sabe o que significa além do Jordão? Diga para a pessoa ao teu lado, diga, o que significa o além do Jordão? O além do Jordão é o lugar da sua conquista. O além do Jordão é o lugar da sua paz e do seu descanso. A terra prometida por Deus é o lugar em que ele diz, é o lugar do descanso. É o lugar em que a lei, Moisés nunca pôde cruzar o Jordão. Mas Josué, que representa Jesus, ele atravessou o Jordão e conduziu as pessoas à terra prometida. E o Senhor me mandou te dizer hoje que você vai cruzar o Jordão sim, que vai passar o tempo de luta sim, porque o Senhor Jesus veio para cruzar o Jordão na tua vida e te levar ao tempo de descanso. Pode estar vivendo a luta hoje, mas Ele está ao seu lado e Ele vai te levar a cruzar o Jordão até o lugar do seu descanso. Amém? E o texto ainda diz, Galileia dos gentios. Por que será que o Messias prometido não veio para Jerusalém? Jerusalém era a terra santa, era a terra de Davi, mas Jerusalém era a terra dos religiosos. E religioso é o pior tipo de gente que tem. Preconceituoso, arrogante, gente que se pensa melhor do que os outros, gente que nunca é capaz de entender a miséria do ser humano. Estes eram os que estavam em Jerusalém. Jesus não perdeu o seu tempo vindo para Jerusalém, ele veio para os gentios, porque os gentios, ainda que estivessem nas trevas, estavam abertos para receber a luz. Foi na Galileia dos gentios que Jesus fez os seus milagres. E você sabe que aonde que ele veio? Para um lugar chamado Cafarnaum. Kfar é vila e Naum é consolo. Por quê? O profeta Naum já tinha visto e profetizado que um dia aquela terra teria o Consolador. Eu quero te dizer hoje, meu querido, você pode ter entrado aqui com a sua alma dilacerada, triste, abatido, cansado da luta. Pode estar no vale, ou então pode estar vivendo agora a descendência de quem já viveu na negação, já viveu na exaltação e começou a perder tudo o que este mundo dá, e está descendo e perdendo a esperança. Eu quero te dizer que Jesus tem consolo para a tua vida, que Jesus tem restauração para a tua vida, que Jesus vai te fazer atravessar o Jordão, porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Amém? A alma só pode ser restaurada quando você experimenta
a Jesus, o restaurador. A terra que viu a luz era uma terra de sombras, uma terra de morte, uma terra marcada pelos contrastes da negação e da depressão, uma terra de gentios, de pessoas pagãs, de pessoas não religiosas, uma terra pronta para receber o Salvador. Amém? Só tem uma coisa que pode impedir alguém de receber o Salvador: religiosidade. Eu não preciso, porque eu já tenho. É do meu jeito, você vai falar que é diferente, eu sempre criei assim, eu vou continuar crendo assim. Foi isso que os fariseus fizeram. Jesus veio, o Filho de Deus, o prometido, o Messias prometido, e eles não o reconheceram. Porque no seu arquétipo, no seu imaginário, o Messias seria alguém pomposo como eles, cheio de roupas e vestimentas bonitas, cheio de ouro e balangandãs. E ele veio como um jovem simples, vestido como alguém do povo. E a sua glória era extraordinária. Querido, Jesus está aqui hoje. Ele ainda está à procura dos perdidos, daqueles que não têm luz, daqueles que não conseguem encontrar soluções para a sua vida. E dizem para ele: eu estou necessitado. A esses ele vai dar conforto, consolo e restauração. Amém? Quantos querem Jesus? Quantos querem não Jesus dos religiosos? O Jesus mesmo, de verdade. Aquele que veio e não tinha preconceito, ele estava sempre no meio dos pecadores. Sempre no meio dos pecadores. Por quê? Porque ele sabia que os pecadores o queriam. Ele disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os pecadores, para aqueles que a sociedade rejeitou. Ele veio. E ele continua hoje querendo mudar a sua vida. E ele continua hoje querendo trazer esperança para o teu coração. Amém ou não? Ele continua hoje dizendo: eu sou o consolo para a tua alma. Para que você não tenha que correr desesperado, querendo tapar um buraco que ninguém ou nada vai tapar. Ninguém vai preencher o vazio da sua alma, a não ser o Filho de Deus, o Filho de Maria e o Filho de Deus. O menino que nasceu e o Filho que nos deu. É Ele quem traz luz para as trevas do nosso coração. Amém ou não? Você não pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio no Senhor. Sociedade que vivemos é a sociedade em que hoje os nossos adolescentes estão mais ansiosos do que nunca. Cada vez mais os psiquiatras têm que dar nome diferente para descrever as desordens, os distúrbios psicológicos que já estão acontecendo com os nossos adolescentes. Os meninos estão em tempo de jogar videogame, de jogar bola, de namorar, e estão com gastrite nervosa. É uma sociedade em trevas, ainda que viva num tempo de conhecimento e de multiplicação do saber. Mas eu quero dizer, querido, que você que já cruzou o Jordão, que você que já deu a vida para Jesus, você não precisa viver essa vida miserável. Porque você sabe que não existe plenitude nem na arrogância, nem na negação da necessidade de Jesus, e tampouco na depressão. Existe plenitude quando Jesus entra na sua vida e faz da tua casa o seu Cafarnaum, o seu lugar de consolo. O teu Cafarnaum não é um lugar, não é uma terra de conquista, é a presença de Jesus na sua vida. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Querido, não esquenta moringa, vai dar certo.
Ele veio para trazer luz para a tua sombra. Você não está enxergando, não esquenta a moringa. O sol vai sair depois. Atrás da nuvem preta tem sol da justiça. Jesus tem aliança com a tua vida. Ele veio para você. Se você o invocou, Ele entrou na tua vida para nunca mais te deixar. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode declarar: eu creio. Diga: eu creio na palavra do Senhor para a minha vida. Amém. Certa vez, havia um homem, era um velho já, Simeão. E o Espírito Santo tinha dito para ele que ele não morreria sem antes ver o Consolador de Israel. E a palavra de Deus nos mostra que Simeão, lá em Lucas, capítulo 5 a 32, de 25 a 32. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei lhe ordenava, fazer hoje que nós fizemos, apresentar aqui a Mariana. Jesus também foi apresentado ao Senhor. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Se Simeão exaltou no Senhor ao ver um menino, menorzinho ainda do que a Mariana. Mariana já está com 40 dias. Simeão tomou Jesus no braço e se apropriou dele. E disse: Deus, agora eu posso morrer. Meus olhos já viram a salvação do teu povo Israel e luz dos gentios. Que dirá nós, que já vimos muito mais do que isso. Não só vimos o menino, mas vimos o homem perfeito que foi à cruz. E lá na cruz clamou: está consumado. E ele me manda te dizer hoje, meu querido, está consumado. Já foi realizado na tua vida o que era necessário para você viver uma vida plena, cheia de segurança de que o Senhor é Deus e Ele cuida dos seus. Amém ou não? Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus negócios, Ele cuida do teu futuro, Ele cuida de você. Agarra esta esperança, porque a promessa de Deus é que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória por todas as gerações, para sempre. Jesus já fez. Eu não sei em que parte deste caminho você está. Se está no tempo em que tudo está dando certo, ou se está no tempo em que você não vê uma luz. Eu só sei de uma coisa: Jesus está com você neste caminho. E esse momento da sua vida não precisa ser um momento de ansiedade. Esse lugar pode ser o seu Cafarnaum, a vila da consolação, a vila do descanso.